desde ontem me chama muita atenção quão paciente é Deus conosco. Uma paciência infinita. Gostaria de retomar um pouquinho aquilo que nós vivíamos no tempo do Advento. O que é o tempo do Advento? Todo o tempo em que Israel, diante da promessa dos profetas, se preparavam para a vinda do Messias, do libertador, do Salvador, daquele que Deus mandaria pessoalmente para salvar. Os profetas fizeram promessas em nome de Deus, iluminados por Deus, até que essas promessas se cumpriram, porque Deus não é caloteiro como nós. Deus diz e faz. Pronuncia uma palavra eficaz, concreta, real. Deus não é fantasia, nem são palavras ocas. Deus é o agir do amor em relação a toda a humanidade. Porque conhecer Deus e o Filho de Deus é muito importante para nós, é essencial. Porque sem isto, nós criamos na nossa cabeça deuses. A nossa mentalidade fabrica com facilidade atalhos que não são atalhos, são mentiras. Por isso, escutar a palavra do Senhor é fundamental, porque nos fala do verdadeiro Deus que quis se revelar a Israel, na primeira aliança, para que Israel fosse depois um povo que transmitisse a toda a humanidade o seu grande amor. E sem esta revelação, o homem, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há salvação. Ele é o Salvador. Por isso a urgência também da igreja de evangelizar, apresentar, fazer propostas às pessoas para que se deixe conduzir com humildade por aquele que veio dar a sua vida em resgate por todos nós. Conhecer Jesus é a vida eterna. Nesses dias passados, agora celebramos o Natal, a vinda deste Messias. Interessante que os primeiros a serem visitados pelos anjos são os pastores, que são os últimos, as pessoas que, digamos, não tinham categoria nenhuma naquela época. Vão a Belém, lá vocês encontrarão um sinal, uma criança recém-nascida. Sinal muito simples, que os complicados como nós não damos atenção. Deus se manifesta nas coisas pequenas, pequenas, pequenas. Por isso que quem não tem muita atenção, nem tem o desejo de deixar-se conduzir gratuitamente por Deus, cedendo aos próprios esquemas, muito dificilmente chegam, a não ser como um milagre, como São Paulo, derrubado do cavalo, para conhecer o verdadeiro Deus. Então, no Natal, os anjos proclamam a glória de Deus naquela criança. Maria vai meditando as palavras no seu coração, porque ela também não tem tudo explicado. Ela vai aprendendo a conhecer quem é este menino. Sabia que era a concepção por obra do Espírito Santo. Mas o que vai ser? Qual será a história futura? Ela não sabia de nada, como nós também. Estar atentos, portanto, às manifestações de Deus, dia após dia, que continuam a se revelar e se manifestar. Domingo passado celebrávamos este menino agora, até os pagãos, os reis que vêm de longe, os reis magos que nós chamamos, vêm para adorar esta criança, trazem presentes. E aí já começa a trama de Herodes, etc., porque esta criança é um sinal de contradição, de salvação para aqueles que o aceitam, de morte e de destruição para aqueles que o rejeitam, porque ele é a única palavra do Pai, o verbo eterno do Pai, que se torna presente no meio dos homens.
E hoje, quem que revela Jesus? O próprio Pai, próprio Deus se manifesta. É a primeira manifestação da Trindade Santa. Quando Jesus entra no meio dos pecadores para salvar os pecadores, não porque ele tinha pecado, mas porque é na humildade, na humilhação, é que nós, digamos, encontramos a glória. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Este é o caminho de Deus. Por isso ele foi humilhado até a morte e morte de cruz. E então esta festa em que Jesus se apresenta a João Batista para o batismo é interessantíssimo, porque João Batista tinha uma fama muito grande. Já tinha trabalhado um bom tempo, porque hoje contemplamos Jesus já com 33 anos, 30 anos, quando começa a sua missão. Pulamos praticamente da infância, quando é submisso aos seus pais, e agora, justamente o batismo. Para começar a sua missão, um homem maduro, para começar a missão de obediência total ao Pai. E o que acontece nesse batismo? João tinha sido avisado, quando se vir o céu rasgar-se, a luz descer, o Espírito Santo descer e permanecer nele, em forma pessoal, concreta, real, que dá para perceber, né? Não que seja uma pomba, mas numa realidade que mostra o ser de Deus dentro dele. O Espírito Santo desce sobre ele e a voz do Pai se faz ouvir. Este é o meu Filho muito amado, em quem coloco toda a minha complacência. Ele é o meu agrado, porque ele é o servidor. Poderíamos ler agora a primeira leitura de novo, que é muito importante. Porque Deus se revela justamente no seu Filho, que é o grande servidor. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Ou seja, aproveita todas as circunstâncias para que o amor penetre no coração das pessoas, possam se sentir amadas por Deus, porque Deus é aquele, não aquele que nós imaginamos, na grandeza, que também é uma realidade palpável, porém é uma realidade interior, um grande amor e dedicação e de delicadeza também, como o Papa insiste muito. Ele não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão e livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Esta é a missão do Messias, que não é apenas o Messias, não é apenas o servo, mas que diz o Pai? Este é o meu Filho, Filho de Deus. E toda a liturgia de hoje, porque vai abrangendo o Evangelho todo, diz que nós também em Cristo somos chamados a ser filhos de Deus. Hoje seria um dia especial para fazer os batismos. O Papa em Roma, na Capela Sistina, é um hábito que já vem vindo há alguns anos, ele tem feito os batismos daqueles que trabalham no Vaticano, as famílias que trabalham lá,
fazem os batismos. O batismo é o sacramento fundamental. Por isso a igreja hoje insiste muito em revitalizar o nosso batismo, que não é um rito que recebemos lá, porque nos foi dada a adoção filial. Ele é o filho por natureza, gerado pelo Pai, eternamente, antes de todas as coisas. E nós somos os filhos adotivos, porque Ele nos conquistou com o seu sangue. Portanto, somos membros da família. E São Paulo diz, e quem é herdeiro também das promessas que Ele fez a todos. Nós somos não apenas chamados por Deus a ser filhos, mas herdeiros. Temos direito à herança. Quem vive o seu batismo, quem procura fazer o bem, quem se deixa conduzir por Cristo, que agora toda a humanidade foi entregue a Ele, e Ele dá a vida por toda a humanidade, não apenas por um grupinho, este se sente amado por Deus. Deus de pecadores, de traidores, de safados, pessoas que têm mentiras dentro de si, que têm, digamos, muita problemática dentro, podem nos tornar santos. Este é o caminho que Cristo apresenta, que o Pai nos dá. Por isso que hoje São Pedro, na segunda leitura, nos Atos dos Apóstolos, faz uma declaração importante, porque os apóstolos também vão aprendendo. Foram enviados em missão, mas era proibido entrar na casa de um pagão. E diante de manifestações de Cornélio, etc., que vocês talvez saibam já o fato, Pedro aprende e diz, de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Esta palavra de justiça, para mim, é problemática, porque nós entendemos a justiça humana, quando a justiça que se fala na Escritura é sempre ligada à misericórdia de Deus. Ou seja, um Deus que gratuitamente vem resgatar o ser humano da sua situação de escravidão, porque nós somos escravos. Quando eu faço aquilo que não quero, como diz São Paulo, somos escravos do pecado. Mesmo que tenhamos sido batizados, porque não é uma coisa automática o batismo. É algo que, seguindo Cristo, pela graça de Cristo, vamos nos libertando e com o poder de Deus podemos, de fato, ter atitudes totalmente diferentes daquelas que tínhamos antes. Por isso a justiça deve ser muito bem entendido. Tem gente que se aproveita desse termo justiça para querer a justiça humana. Tem que ser feita a justiça. O que uma pessoa quer dizer quando diz tem que ser feita a justiça? Aqui foi feita toda a justiça. Alguém que assume o pecado dos outros, que ama até o fim, sem reclamar, sem murmurar. Porque o amor é a única coisa que de fato Deus é e quer, digamos, que nós participemos. Qualquer que seja a nação a que pertença, Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, de São Pedro. Depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo. O Papa tem insistido demais que a igreja tem que escutar muito mais, e os cristãos, e os padres, e os bispos, e todo mundo, o Espírito Santo, porque ele sopra para quem se torna simples e acolhedor, até nas coisas mais estranhas, o Espírito Santo fala. Então ele foi, digamos, ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. O cristão, meus irmãos, batizado, é chamado
é convidado, depois Deus faz uma obra em cada um, a ser santo, a ser Cristo na terra. Porque em Cristo nós somos membros da mesma família, do mesmo Pai. E por isso que Jesus ensina o Pai Nosso aos apóstolos e ensina o Pai Nosso a cada um de nós. Vocês já pensaram chamar a Deus, que ninguém pode ver, infinitamente grande, sabedoria eterna do cosmos todo, e chamá-lo de Pai? Quem ousaria fazer isso? Ele é nosso Pai. O Espírito dentro de nós, o mesmo Espírito de Jesus, que Ele derramou sobre a igreja no dia de Pentecostes, no dia da Páscoa, quando entra no cenáculo, quando nós impomos as mãos sobre as pessoas, a igreja, quando impõe as mãos, invoca o Espírito Santo. Quando vocês vão se confessar e as mãos do sacerdote, que são mãos consagradas, não porque ele é melhor que os outros, mas porque é dado um poder de perdoar os pecados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pombinha, o Espírito Santo é Deus. É o mesmo Espírito de Jesus, é o mesmo Espírito do Pai, que ama totalmente e nos torna membros de uma só família. Se eu tenho o Espírito de Deus e o outro também tem o Espírito de Deus, as nossas diferenças corporais ou físicas pouco importam. Temos o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo Deus. Por isso, irmãos, é uma festa muito importante da revelação que o Pai faz. Tem outro momento depois na vida de Jesus que o Pai se manifesta. Também na transfiguração, quando estavam reunidos em oração, Jesus se transfigura e a voz do Pai se manifesta: este é o meu eleito, este é o meu filho, escutai-o sempre. E depois da cruz, o momento da cruz, quando de fato eu glorifiquei o meu nome e eu glorificarei ainda. Como é que glorifica? Ressuscitando Cristo Jesus. É o Deus Trino que age na nossa vida, que está, digamos, querendo nos levar a uma vida de santidade, de amor, de disponibilidade, de entrega, de serviço. Este espírito deve aumentar. Infelizmente, nós vemos crescer no mundo de hoje muito individualismo, muito fechamento, muito eu, subir na vida e o resto que se dane. Está aumentando tudo isso. As distâncias entre as classes das pessoas. Se quebra isto quando Cristo, de fato, no batismo de Cristo, nós podemos amar os outros sem fazer diferenças de pessoas. Como diz aqui São Pedro. E por isso que ele explica que, de fato, Cristo veio quebrar esta barreira e deve ser quebrada também dentro de nós. Agradecemos esta festa. Hoje termina o tempo do Natal, praticamente. Começamos depois o tempo comum. Que significa o tempo comum? Agora seguir os passos da missão de Jesus. Jesus adulto, Jesus sai para pregar o Evangelho e nós também queremos que o Evangelho chegue a nós e nos vá falando porque a palavra de Deus tem um poder impressionante de resgatar as pessoas. É o mesmo poder criador do universo e é o mesmo poder, digamos, de transformar pessoas pecadoras em santos.